Em momentos de desafios complexos, em que os profissionais de vendas precisam buscar estratégias mais assertivas, saber negociar com maestria é um grande diferencial competitivo. E sobre esse assunto é que vou falar hoje aqui com essa grande amiga que está sendo convidada hoje aqui no AgroPro, a Lília Milde. Seja muito bem-vinda, querida, ao AgroPro. Tudo bem, Léo? É sempre um prazer estar aqui com você, para estarmos aí dividindo um pouquinho de experiências, trocando algumas ideias sobre esse mundo agro, né, que sempre está muito cheio de desafios. É um prazer estar aqui. Com certeza, Lília. E a satisfação é toda nossa em ter você novamente aqui com a gente. E hoje, de prontidão aqui, já vou trazer para você que está do outro lado aí, nos ouvindo, nos assistindo, que hoje é um episódio de extremo valor para você que está aí na ponta, atendendo agricultores, né, gerando valor no campo, porque negociar é um ponto de fundamental importância para o sucesso da sua atividade, como vendedor, como consultor, enfim. Então, Lília, para a gente iniciar aqui esse episódio, eu gostaria, né, você que tem uma grande bagagem aí, já passou por diversas organizações, diversos cargos, já teve aí posições globais, então, assim, negociação com certeza faz parte da sua carreira, né? Com certeza. Olha, dizem que negociar, você vai negociar durante toda a tua vida, até o último dia da tua vida. Então, assim, e é importante nós falarmos sobre negociação, porque é algo que você negocia o dia todo, o tempo todo. Você negocia na tua vida profissional, você negocia na tua vida pessoal. E essas técnicas de negociação, elas fazem parte da nossa vida. Dizem que a gente tem que aprender a toda a vida, e eu falo que quanto mais nós treinamos, mais nós aprendemos e mais nós conseguimos superar as nossas mesmas patamares. Então, negociar para mim é algo fundamental para qualquer pessoa. E para quem está no agro, que é um ambiente tão complexo, onde você tem muitos fatores que você não tem a zona de influência, então você tem que se tornar aí um expert em negociação para você estar sempre emocionalmente equilibrado no momento da negociação, entendendo bem qual é o perfil desse cliente que você está negociando. E eu comento, Léo, que nós estamos aqui com várias pessoas nos escutando. Tenho certeza que nós temos aqui pessoas que são RTVs, que são consultores, são representantes, são franqueados, são líderes de vendas. O que eu quero também colocar a negociação do ponto de vista do líder. Então, o líder ele precisa, primeiro, administrar que a equipe esteja sempre treinada. E treinamento tem que se tornar um hábito. As negociações precisam se tornar um hábito dentro da vida, principalmente de quem está na área comercial. E o líder, ele precisa criar esses momentos onde ele observa a sua equipe, ele observa essas negociações e depois ele entrega um feedback de como podemos melhorar, o que fizemos bem e o que podemos fazer melhor numa próxima negociação. Então, é muito interessante porque no final do dia, todo dia você pode aprimorar ainda mais a tua técnica de negociação, chegando ao ponto de você se tornar não somente um consultor, um representante, mas sim um aconselhador do teu cliente. Esse deveria ser o ponto que nós queremos chegar como profissionais do agro, principalmente profissionais que vivem negociando e que têm metas importantes, entregas importantes para fazerem dentro da sua área de atuação. Legal, Lília. E você falando aí, tanto para RTVs, para quem vende, né, e para o líder, né? Então, assim, você falando aí, ficou claro para mim,
né? E assim, eu gosto sempre de elucidar esse ponto quando eu falo de negociação ou sobre qualquer outra competência, né? Então, assim, não é só um dom divino saber negociar, né? É isso? É isso. Existem pessoas que, por alguns fatores, até às vezes o ambiente, têm mais facilidade dos relacionamentos. A negociação passa por relacionamento. Mas, independente, a técnica ela é totalmente aprendida. Então, se você realmente dedicar-se, você vai ser sim e vai se tornar um bom negociador. Hoje você pode pensar o seguinte: ah, eu queria tanto ir para a área comercial, eu queria tanto ter essa experiência, mas eu sinto que eu sou mais tímido ou eu sinto que eu tenho dificuldades. Então, eu acredito que o mais importante é, se você quer se tornar um bom negociador, é totalmente possível. Até porque hoje, o que nós temos que buscar é encontrar as soluções para os problemas, né, dos nossos clientes. Sejam eles um agricultor, que não são as nossas operações B2C, né, Business to Customer, ou sejam eles nossas distribuições, cooperativas ou indústria, que são os B2B. Então, eu acredito que o mais importante é estarmos observando quem é o nosso público-alvo, quem são os nossos clientes, com quem vamos fazer os nossos números. E o primeiro ponto, Léo, da negociação é realmente analisar os dados. Então, eu falo que a nossa profissão é muito linda porque nós não somos somente um vendedor, um consultor, um líder. Nós somos muitas vezes várias profissões numa mesma. Outro dia eu estava conversando sobre negociação e muitos chegaram à conclusão que precisam aprender mais sobre planificação, precisam aprender mais sobre a área financeira, precisam aprender mais sobre operações de grãos. Por quê? Porque no final do dia, o que um ótimo negociador leva para o seu cliente é uma solução que nem sempre passa por produtos. E por isso que eu vou para o patamar que eu acredito que todos nós deveríamos buscar, é chegar a ser um aconselhador, ou seja, quando o cliente te chama para assuntos que nem sempre são assuntos técnicos ou algum produto, mas quando ele te chama porque ele realmente entende que você pode ajudá-lo em algum problema que ele tem, a partir desse momento você pode se sentir muito tranquilo que você está se tornando um excelente negociador e você é realmente um profissional que gera valor para esse cliente. E valor se gera, a partir do valor gera confiança, e confiança gera, com certeza, esse cliente estar com você por muitos e muitos anos. Então, esse ponto é importante, Léo, de entender o cliente, escutar ele, escutar quais são os pontos que ele precisa desenvolver na sua propriedade, quais são os problemas que ele tem, e trazer as soluções para ele, independente se naquele momento específico é o teu produto, ou é um serviço, ou até um outro produto, mas o importante é você genuinamente entender que você quer entregar a solução para ele. Excelente. Então, podemos chegar à conclusão que negociar vai muito além do preço. Não. Porque às vezes a gente. Por que eu trago isso, né? Porque assim, às vezes assim, um profissional que está assim, no início da carreira, né? Ele fica muito focado no preço. E quando a gente foca muito no preço, e eu vou falar isso porque assim, eu também já fui um profissional iniciante, né? Quando a gente foca muito no preço, a gente só foca ali no curto prazo, no imediatismo. E a gente deixa de ver esses outros elementos que você trouxe, principalmente o cliente, a dor dele, o que, que ele está buscando, o momento, o cenário, né, da negociação. Acaba que a gente pode pecar, e aí o que, que acontece? A gente tem o que a gente vê no cenário atual: margens apertadas, negociações assim que não fica bom para os dois lados, por exemplo, né? Então assim,
a gente precisa tomar atitude como profissionais de dar passos para nossa evolução como profissional, nosso desenvolvimento, né? Como você trouxe hoje, por exemplo, vamos trazer um profissional de vendas de uma revenda, né? Que trabalha com todo tipo de solução, né? Comercialização de grãos e tudo mais. Ele não pode focar só em uma coisa, ele precisa ter uma visão mais ampliada do negócio, entender do mercado, como que está o mercado, né? Então, assim, ele precisa estar em constante evolução, em aprendizagem contínua, não é verdade? Totalmente de acordo. Preço sempre vai passar por algo que vai acontecer durante a negociação, mas ele deve ser um dos fatores menos importantes. E todo cliente sempre vai querer comprar o melhor produto pelo melhor custo, mas ele precisa entender que o profissional tem o seu valor, ele está ali despendendo do seu tempo, e eu sempre comento que o tempo é único, então você precisa realmente entender que os agricultores hoje, os distribuidores, as cooperativas, todos eles têm um tempo limitado também. Primeiro ponto, quando você vai organizar uma visita, você tem que se programar muito bem para ela e se preparar para ela. Porque aquele é um momento que também você está colocando o teu tempo, o teu conhecimento, a pessoa que está te recebendo também está colocando o tempo dela. E ela quer uma solução. Então, essa é uma relação que é um ganha-ganha. Então, nós temos que nos preparar para fazer com que aquele momento, aquela negociação, aquela visita, ela seja boa para ambas as partes. Que você leve valor com ela e que o cliente também tenha valor com ela. Então, Léo, o que eu percebo muito é que as pessoas, muitas vezes, elas não se preparam para as visitas, elas muitas vezes não analisam antes de visitar, não conhecem os dados, aí simplesmente fica uma conversa, o cliente perdeu o tempo, você perdeu o teu tempo, no final do dia ninguém ganhou nada. E o que vai acontecer, se for essa maneira, que daqui a pouco você vai encontrar uma placa na frente da fazenda dizendo não recebo mais vendedores. E você tem que pensar o seguinte: se você está conseguindo marcar uma visita, isso já é um passo que você já é importante para esse cliente. Então não perca essa oportunidade de você se tornar cada vez mais importante. Peça feedback para o cliente, pergunte para ele: olha, o que mais que eu posso te ajudar? No que mais eu posso contribuir? Coloque o teu ponto técnico, estude, leve coisas diferentes para ele. E não simplesmente vá com uma receita de bolo: meu produto é isso, não sei o que, não sei o que, porque isso aqui, o preço é tanto. Hoje eu tenho uma promoção. Não tem problema nenhum você levar promoções e você levar campanhas. Mas se for só isso, às vezes o cliente prefere mandar um WhatsApp e pronto. Para que ele vai perder o tempo dele? Então, Léo, qual que é a vantagem de um mercado cada vez mais competitivo? Nós temos uma diferenciação muito clara de profissionais que estão treinando, que estão buscando conhecimento, que estão querendo se tornar melhores, e esses profissionais, sim, vão se tornar diferenciados no mercado. Agora, aquele profissional que acha que simplesmente ter uma lista de preço e um treinamento de 2 horas para entender o produto, ele vai conseguir fazer grandes superações de metas somente quando o mercado for um mercado que seja favorável. Mas se o mercado for um mercado normal para competitivo, vai ter dificuldades. Então, não não se acomode, mesmo os seniors, mesmo as pessoas que estão há muitos anos, tente sempre estudar coisas novas, tente sempre levar coisas novas e tente sempre treinar para se tornar cada vez mais um melhor negociador. Acredito que esse é o resumo da ópera aí, Léo, nunca se contente achando que você já sabe tudo. Sempre busque mais, porque o teu cliente quer mais, porque o mercado muda todo dia. Nós temos desafios, inúmeros desafios.
Então, esse cliente ele quer alguém que traga para ele um pouco mais do que segurança, confiança. Se você levar isto, você vai se tornar alguém que ele vai colocar na lista dele de top 5 que ele quer que receber visita tua. Já é um passo muito, muito importante. Você ser lembrado e você ser convidado ou aceitarem que você faça lá uma negociação. Excelente, Lília. E dentro desse contexto, né, eu que converso com muitos vendedores, líderes de vendas, né, eu vejo eles com uma busca bem clara de que, eu preciso ser mais estratégico na minha atividade, né? E isso do ponto de vista, assim, de ter uma visão mais de longo prazo, né? Porque assim, quando a gente fala de comercial, geralmente os profissionais estão ali focados muito no curto prazo, né? Mas para a gente ser estratégico, a gente precisa pensar, né? Ter essa visão de longo prazo e negociar com maestria, né? Passa aí por ser mais estratégico. Então precisa de desenvolver técnicas mais avançadas, né, de negociação para poder chegar lá nesse perfil, vamos dizer, mais estratégico. Então, para isso, né, a gente lançou, né, vocês aí da Illy Mentoring, e eu estou dentro desse projeto também, a mentoria Pro Superando Metas, que agora eu quero que você fale sobre isso, porque você vai ter um encontro exclusivo somente para falar sobre técnicas avançadas de negociação. Então, assim, para quem quer se tornar estratégico aí na área de vendas, temos uma solução muito legal para vocês e desde já eu já digo para vocês que no link aqui da descrição tem aí uma oportunidade muito legal para vocês e vocês clicando, vocês vão ter acesso a essa oportunidade. Então, o que é essa mentoria Pro Superando Metas, Lília? Essa mentoria ela surgiu exatamente porque muitos dos nossos mentorados falaram, Lília, nós precisamos algo mais focado, queremos algo que nos ajude realmente a entender estrategicamente, a estar buscando nossas metas e a estar sempre aprendendo mais, principalmente para essa questão da área comercial, que é uma área que é realmente muito mais, digamos assim, essa emoção, né, de sempre estar mudando o mercado. Então, a Superando Metas vem para isso. Será uma mentoria muito rápida, muito focada. Nós teremos 5 mentores, todos eles já foram e ainda alguns são executivos, passaram pela área comercial, passaram pela área de gerência, passaram por RTVs. Então, pessoas que superaram muitas metas, fizeram muitas estratégias e hoje trabalham sendo mentores, né, para nos ajudar aí a ter essa direção. Então, essa mentoria, ela vem muito focada, muito prática, e o foco é realmente superar metas, é a área comercial, e é nós estarmos trazendo para vocês a praticidade. O que nós podemos fazer diferente? O que nós já fazemos bem? Onde que nós podemos nos diferenciar agora para nós estarmos sendo cada vez melhores negociadores e cada vez mais também planificando melhor nossas metas, ajudando também a entender quem são os clientes que nós devemos focar. Mas aí eu não posso contar tudo, né, Léo? Então nós temos que estar aí. Vocês têm uma linda oportunidade de estar com 5 grandes experts e estar com uma mentoria muito customizada, que nós queremos trazer essa customização para nós discutirmos mesmo a fundo e sair dessa mentoria com muitas técnicas e também com muita vivência e muita experiência para ajudar vocês nesse dia a dia emocionante do agro e ajudar vocês a superar aí as metas de vocês, ajudar vocês a estarem mais preparados e também mostrar que no final do dia a gente tem que estar sempre buscando mais conhecimento. Então nós esperamos todos aí na nossa mentoria Superando Metas, Léo. Legal. Então, assim, você que está aí do outro lado,
nos assistindo, nos ouvindo, aproveita essa oportunidade, porque ainda dá tempo, né? A gente vai começar logo já esse grupo seleto de profissionais da área comercial e, como a Lília trouxe, é muito customizada, né, essa mentoria. Então, assim, os grupos são limitados, tá? Então, assim, aproveita essa oportunidade, venha com a gente e essa mentoria vai ser, assim, um grande divisor de águas aí na sua carreira, no seu mindset, na sua forma de enxergar a área comercial. Então aproveite, clique no link aqui da descrição e vamos que vamos para cima, que com certeza tem muita coisa boa para compartilhar com vocês. Lília, mais uma vez agradeço a sua disponibilidade, né, prontamente disponível aí de estar aqui com a gente para bater papo, trazer informações, insights aqui para os agroprotagonistas. Obrigada, Léo. E nos vemos. Grande abraço Com a todos. certeza. Valeu, turma. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.